Olá, grandes amigos e amigas de Deus, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje quero compartilhar com vocês uma passagem que grandes pregadores já pregaram, pequenos pregadores, iniciantes, evangelistas. Você deve ter ouvido essa história diversas vezes e acredito que Deus vai falar com vocês. E Mateus 14 é uma grande passagem bíblica onde acontece a morte de João Batista, que ele é decapitado. Acontece Jesus andando sobre as águas até os discípulos. Acontece Pedro andando sobre as águas também, dentro do Mateus 14. Tudo isso dentro de Mateus 14. No começo ali de Mateus 14, João Batista é preso. E aí a Herodias, filha, né, Herodias, faz uma dança pro Herodes e ele se agrada e ele fala para ela que ela pode pedir o que ela quiser. E ela, influenciada pela mãe, pede a cabeça de João Batista. Mas por que ela foi influenciada pela mãe? Provavelmente para encobrir o erro, né? Porque essa moça aí, a Herodias, ela era casada com Felipe. E Felipe, se eu não me engano, era irmão de Herodes. Então, isso acontece que ela quer encobrir o erro. E Herodes sabia, né, que ela era a cunhada, que chama, eu nunca guardo essas palavras assim, se é cunhada, se é sogra, eu erro bastante com afilhada ou afilhado, ou a outro lá, quando até para explicar eu não me lembro, quando é filho de outra mulher também, não me lembro o nome. Então acontece isso, eu erro bastante. Então ela era casada com um irmão lá e depois separou, ou o cara tomou ela pra ele e foi isso. E aí João Batista acusou esse erro e por isso o cara lá, o marido lá, ficou muito bravo e queria matar ele, só que não matava de primeira porque tinha medo, porque ele era um profeta, né? Ele ia, digamos, mexer com vespeiro de abelhas, né? E é isso. E aí segue a história. Ela dança lá, agrada os olhos dele e ele concede a cabeça de João Batista. Pois bem, aí desce mais um pouco, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Descendo mais um pouco ali perto do verso 13, que do 12 ao 13, as pessoas viram o acontecimento e aí foram levar a notícia para Jesus. E quando eles levavam uma notícia para Jesus, Jesus pega um barco, se retira para um determinado lugar sozinho. Eu penso que quando eu ou você estamos sozinhos por um fato triste, então a gente vai se retirar, provavelmente para orar, para chorar. Então eu acredito que Jesus se retirou para se lamentar pela morte de João Batista, porque era grandes amigos e João veio para fazer grande parte do ministério de Jesus, onde foi o batismo e outras coisas, né? Que João Batista preparou o caminho para Jesus trilhar. E nisso Jesus se retirou. E nisso, quando Jesus se retirou, eu imagino, eu sendo Jesus, eu ficaria muito triste com a morte de um amigo meu. Acredito que você também ia ficar abalado. Imagina, você perdeu um amigo ali e na verdade você não perdeu, mataram o seu amigo, porque ele foi decapitado por Herodes. Então imagina, você perder um amigo porque o seu amigo estava certo, mas as pessoas eram mal. Pode ver que a família já começa uma bagunça, até a mãe influencia a morte de uma pessoa. Pô, que mãe é essa? Imagina. Então a família já vem de uma forma totalmente bagunçada mesmo. E nisso eu acredito que Jesus ficou triste. Mas o que eu acho legal é quando Jesus volta. Eu acho assim, eu fiz até quando eu estava escrevendo essa ministração, eu acho que acredito, com toda certeza, quando nós ficamos tristes e nos colocamos diante de Deus, a gente se enche mais de Deus para Deus nos capacitar e usar a nossa vida para ajudar outras pessoas, porque foi isso que aconteceu ali no verso 14, quando Jesus voltou, ele viu a grande multidão. Pô, imagina, você tá triste, eu vou falar sinceramente, aberto, você tá triste, abatido ali e tal, e de repente você volta ali e começa a ver problema para resolver, problemas aí para ajudar o fulano, ciclano, beltrano, e
E Jesus olhou a multidão e teve compaixão. Colocando no lugar de Jesus, é claro que a gente iria fazer a mesma coisa. Às vezes iria, sinceramente, mas às vezes do cansaço, da correria do dia a dia, será que a gente ia realmente ouvir os problemas das pessoas e ia ajudar? Então Jesus fez isso lá no verso 14, que é bem interessante. Ele foi lá, viu a multidão, ajudou e teve compaixão. E ele ajudou e curou as pessoas. Depois, mais pra frente ali, ele deu de comer, fez até o milagre do pão ali. Acho que 5.000 pessoas comeram. Tô lembrando aqui porque eu li só. E eu acho muito interessante. E aí no verso 22, ele falou para os discípulos para ir na frente. Ó, pega um barco aí e vai embora. Pode ir na frente que depois eu vou. E aí eu notei até risquei umas 3 vezes ali, que eu acredito que os discípulos não queriam ir, porque eles queriam ficar com Jesus. Geralmente os discípulos ficam com Jesus, né? Eles gostam de ficar com Jesus, nós ficaríamos com Jesus, lógico, né? Mas eu frisei ali que na minha versão NVI, falou a palavra insistiu. Logo Jesus insistiu para eles ir. Eu falei, então, peraí, se tá insistindo, é porque eles queriam ficar. Mas ele insistiu. Então os caras pegaram o barco lá e picaram a mula e foram pro mar. Beleza. Indo no mar lá, daí acredito que Jesus já viu, sabia que Jesus já estava triste pela morte, mas depois ajudou as pessoas, daí mandou os discípulos ir na frente. Eu imagino que Jesus fez isso de propósito, logicamente, mas eu acho que ele tava tipo, pô, eu preciso fazer alguma coisa para eles verem quem eu sou e mostrar para eles, e vou andar sobre as águas, vou fazer uma coisa diferente. Eu imagino que Jesus falou, pô, vou fazer uma coisa diferente hoje, vou pegar e andar sobre as águas, vamos lá, vou deixar esses meus discípulos bem loucão aí, falar, caramba, o cara consegue fazer isso. E aí foi, Jesus pegou, olhou o barcão longe lá, imagino ele andando sobre as águas. E aí de repente lá no versículo 26, os discípulos olharam, viram aquele pessoa vindo lá, devia estar chovendo, não sei, e acharam que era um fantasma. Pô, imagina o cara vem andando sobre as águas, que é isso, né? Meu Deus do céu. E aí voltando aí, pausou ali. Voltando, então imagina Jesus andando sobre as águas, os discípulos vindo. Verso 26, os caras desesperados, ai meu Deus, é um fantasma, é um ET, não sei o que imaginaram que é naquela época, né? Imagina você na noite ali ou de dia, vem uma pessoa sobre as águas ali, é uma coisa fora do padrão, né? Sobrenatural mesmo, né? E aí falaram, é um fantasma, e Jesus gritou, tenham coragem. Quando Jesus fala, eu acredito que automaticamente os discípulos já sabiam, né? Porque ouvir a voz da pessoa, você não esquece a voz da pessoa, você anda com ela o tempo todo, você sabe quem é e quem não é. Um pai reconhece a voz do filho depois de um tempo, assim, né? Um amigo, alguma coisa, você sabe, você já está acostumado a ouvir a voz do teu professor, do teu pastor, você sabe. Então Jesus falou, coragem. Nisso falou coragem, aí os discípulos ficaram, eu acredito que os discípulos ficaram bem mais tranquilos. E aí no verso 28, Pedro falou, Senhor, se és tu, deixa eu ir com você. E aí Pedro, cheio da coragem, eu gosto bastante do discípulo de Pedro, o papel dele no evangelismo foi uma grande, eu acho particularmente, gosto muito da história dele. Eu acho que ele foi um dos discípulos que mais teve experiências reais com Deus, com Jesus. Mas teve experiências reais, várias experiências. Ele estava do lado e ele participou das experiências, isso que é o legal. E ele era o cara mais bravo, e infelizmente ele nega Jesus, mas no meio da morte eu tenho certeza que eu e você faríamos o mesmo, não tenho dúvida. Se hoje, infelizmente, a gente nega Jesus, não vencendo aquele pecado, imagine no meio da morte, quem seria? Com certeza, acredito que nós negaríamos Jesus também. E não condeno a Pedro por isso. Mas continuando a história, Jesus olhou gritou, então tenha coragem. Mas essa é a chave do versículo que eu quero deixar. A palavra que Jesus usou para Pedro, venha. E ele foi, meio com medo, mas Jesus já tinha dito coragem antes para ele. E Jesus falou, venha. Quando Jesus fala, venha, meu irmão, você pode ser o que for. Jesus fala, venha a mim,
Mas se Jesus fala venha, pode ir sem medo, sem medo, vai com os 2 pés que vai dar tudo certo. E nessa reflexão eu quero dizer para você, se Jesus falar para você, venha pregar o evangelho, venha ministrar, venha gravar vídeo no YouTube, se você às vezes não tem a oportunidade de pregar, porque você está numa determinada igreja grande, que tem mais de 2.000 membros, não tem espaço. Mas lembrando que o YouTube ali você pode alcançar até o mundo inteiro, então tipo, não se preocupe em estar pregando dentro da igreja. Se você pode pregar no YouTube, fazendo como a gente está fazendo aqui, como eu estou fazendo aqui, manda bala aí, vai pro YouTube, vai pro TikTok. Eu vi que as visualizações, abrindo parênteses aqui, o meu amigo Everton até me indicou, eu vi que as visualizações no TikTok é bem maior que o YouTube, bem maior mesmo. Então grava um videozinho lá, joga no YouTube, TikTok, tenho certeza que alguém vai escutar a tua palavra e você vai encorajar alguém e vai motivar, e essa pessoa vai ser o mesmo. E lá no céu você vai olhar as pessoas, Deus vai te mostrar as pessoas que você alcançou através do teu vídeo, através de uma ministração, uma coisa ou outra. Mas quando Jesus fala venha para Pedro, Pedro foi. Então nessa tarde eu encorajo você aí a orar pela sua família, orar pelo amigo do trabalho, mandar um áudio, não precisa ir fisicamente, grava um áudio no WhatsApp de 3 minutos de oração, grava. Porque se você faz essa atitude, você está semeando na vida dela, você está plantando a vida dela. Vou falar isso sobre daqui a pouco, uma coisa bem legal também. Vou até pausar o vídeo e mostrar uma coisa que aconteceu com a gente aqui. E você está semeando na vida dessa pessoa. Evangelizar, falar do amor de Cristo, mostrar o que Jesus fez. Falar de Jesus, não falar da igreja, falar de Jesus. A igreja, a gente não sabe para qual igreja ele vai. Na minha opinião, eu posso plantar aqui, quem vai colher vai ser o cara lá na frente. Então, ou eu posso plantar aqui, esse cara vai embora para Bahia, para Mato Grosso. Como é que eu vou querer que ele venha na minha igreja? Não dá. Deixa Deus trabalhar na vida dele, deixa Deus falar com ele. Então, ele vai nascer em determinado lugar. Vou fazer um pause aqui, vamos lá, vou pregar sobre isso agora, mostrando o negócio. Só um momento. Então, voltando aqui, falando em plantar. Tem essas 3 pés de araucária que eu e um amigo meu, Wagner, aqui do serviço, a gente plantou em agosto de 2024. E essa semeação aqui, talvez eu e ele não vamos colher esse fruto, não vamos aproveitar dessa sombra. Mas eu acho que o ato mais difícil que tem no nosso dia a dia, de evangelista, de pregar a palavra de Deus, é o plantar, é fazer atitude. E muitos pregadores usam bastante aquela pregação do semeador, que o cara saiu para plantar. Eu acho que hoje eu e você somos aquele semeador, a gente está plantando, estamos jogando a semente. E esse semeador tem que ser um coletivo. Então eu e o meu amigo plantamos essa semente, ela já nasceu, e outras pessoas podem vir e limpar em volta para os espinhos não sufocar ela, não matar ela. Mas também poderia ter acontecido as aves vindo e comido, porque a gente não cuidou dessa planta. Mas o Senhor é bondoso e cuidou dessa planta. E eu vejo uma coisa, Deus revelou comigo, eu vejo que quando uma planta está crescendo, ou uma vida está crescendo, principalmente as crianças, eu acho interessante a gente já estar ministrando sobre a vida delas, porque ela vai crescendo e ela vai se enraizando e vai tendo fundamento. Ou seja, se a gente ministrar na vida das crianças desde pequeno, quando ela tiver, como essa árvore aqui, vai ser uma araucária gigante, ela não vai se abalar, ela não vai se abalar por nada. Pode vir vento, tempestade, e ela não vai se abalar, porque ela teve um fundamento enraizado na palavra de Deus. Aqui, ó, pode ver, por exemplo, se eu puxo ela para cá, ela volta no caminho dela. Então, ou seja, se mais que um vento, uma palavra contrária vem sobre a vida dessa árvorezinha, dessa criança, ela vai voltar, ela sempre vai voltar para a base dela. Então, uma criança que é fundamentada na palavra de Deus, quando é criança, quando ela tiver maior, ela vai ser um pé de eucalipto ou uma araucária dessa. Então, o meu incentivo para vocês é evangelizar sobre a vida das crianças e também dos adultos, porque depois que ela estiver grande como um adulto, ela já está enraizada. Só que temos que adubar a terra dela e ver como está a raiz depois de adulto. Porque a chance dela não querer voltar, ou às vezes não se endireitar, porque todo mundo fala, pau que nasce torto morre torto. Não é verdade, né?
porque Jesus pode fazer, mas quando esse galho ele está torto e para endireitar ele pode ser difícil, entendeu? Uma coisa que eu também acho muito legal é a questão das grandes igrejas, grandes mesmo, das maiores do mundo. Não tenho de cabeça aqui agora, mas uma coisa que eu acho que as grandes igrejas deveriam fazer mais são colégios de ensino fundamental, ensino médio para crianças. Por quê? Com basamento dentro das escolas da Bíblia, pregação do Evangelho desde criança, doutrinação, princípios de família, eu acredito que essa criança dentro de uma escola dessa, quando ela for para uma outra escola, uma universidade federal, ela já está bem enraizada. Então esse vídeo também é para incentivar grandes pastores de grandes igrejas, Assembleia de Deus, Deus Amor, várias outras igrejas aí, várias outras igrejas gigantes no Brasil aí, a estar criando mais escolas evangélicas, assim como a Adventista vem fazendo, que em cada lugar que ela vai, elas implantam uma. Não estou fazendo propaganda de colégio nenhum, mas usando elas como base. Se eles conseguirem criar colégios evangélicos, por que as outras igrejas maiores do Brasil não conseguem fazer o mesmo? Qual que é a dificuldade? Eu não sei, só fica aí um parênteses aí, uma motivação também para os pastores. Porque uma vez que a criança é inserida dentro do ensino religioso, é bem mais fácil quando ela vai para uma federal ou para uma outra escola, que os princípios são outros. Então, e uma vez adubada em terra boa, ela vai nascer um eucalipto, uma coisa gigante que vai ser difícil contorcer. Beleza? Espero que Deus tenha falado com alguém, com todos. Espero que vocês também tenham coragem de ir, de pregar o Evangelho, não só para si mesmo, mas para outras pessoas, que você possa ser usado por Deus, ser transbordado do amor de Deus, e que você não fique na mesmice, que você possa sair de um nível superior, pode sair de um nível a mais com Deus, assim, que eu acredito que Deus vai te usar e muito, porque Ele está precisando de trabalhador. E esse ano de 2025, já está no final de janeiro, acredito que está tempo de você começar a investir na sua carreira evangélica aí, investir no seu ministério aí, que Deus vai querer te usar. Eu tenho certeza disso, que a Bíblia diz que poucos são os trabalhadores. E é isso aí, espero ter motivado alguém, ter ajudado alguém. E é isso aí, vamos com tudo, pra cima. Em nome de Jesus, Deus abençoe você, forte abraço.